Bom dia, Brúnia. Seja bem-vinda, querida. Você consegue me ouvir? Bom dia, sim. O friozinho não tá dando coragem aí pro pessoal, hein? Não, eu não consigo te ouvir, não, bem. Bom Deixa eu ver dia. se eu consigo reiniciar. O seu microfone tá ligado, Brunia? Sim, tá me ouvindo? Oi. Ei, não. Eu vou tentar, então, bem, que eu não tô te ouvindo, não. Deixa eu ver se eu compartilho o vídeo. Bom dia. Você consegue me ver, bem? Consegue me ouvir? Deixa eu escrever aqui no bate-papo. Ah, tá. Você consegue me ouvir. Legal. Eu vou tentar, então, atualizar a minha página aqui, recarregar a página, para ver se eu consigo te ouvir. Compartilhando o áudio. Compartilhando o vídeo. Você consegue me ouvir, Bruninha? Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Bom dia. Ah, querida, agora consigo sim te ouvir bem. Que bom, que bom. Ok, então. Perfeito. Deixa eu só carregar um arquivo que eu quero mostrar para vocês. É o gabarito do teste, né, que vocês fizeram. Eu quero fazer a devolutiva, né? Fazer o comentário das respostas certas. Inclusive, Bruninha, esse material eu já disponibilizei, esse que eu vou mostrar para vocês, lá no ambiente virtual, o gabarito com as respostas certas, né? Então já o comecinho da nossa conversa hoje vai ser essa devolutiva, né, que eu vou dar para vocês. E aí depois a gente entra com a matéria nova. Veja, por gentileza, bem, se você consegue visualizar aí no seu computador. Estou ampliando aqui. A folhinha da Uniítalo. Sim. Ah, que bom. Perfeito. Esperar só mais um pouquinho para ver se alguma colega vai conseguir entrar, né? Aí a gente já começa. A primeira parte eu quero dar o gabarito e comentar a resposta, né, para vocês terem uma ideia do exercício, e aí depois a gente começa com matéria nova. Como é que estão as correrias aí em casa, os trabalhos? Tudo certo, graças a Deus. Oh, coisa boa. Você tem criança pequena? Não, só sobrinhos. Só sobrinhos? Então, já fica mais prático, né? Quem tem criança recém-nascida, bebezinho, é complicado, né? Sim, Nessa porque época de. lá Né? dentro de casa é difícil. Sem dúvida, sem dúvida. O bicho pega. Vamos lá. Você consegue ampliar? Claro, bem.
E eu acho que você também, quer ver? Dá uma olhadinha no seu lado esquerdo, Brunia. Vê se você consegue encontrar uma lupinha. No canto superior esquerdo seu, uma lupa em cima de uma folhinha de papel. Conseguiu? Está do lado Sim, já esquerdo. ampliei. Já. Clica, ó, tem uma lupinha com sinal positivo e uma com sinal negativo. É para ampliar e para diminuir. Veja se Sim, você eu já consegue ampliei. fazer pelo seu. Sim, Ah, já então. ampliei. Fica mais fácil. Molezinha. Aos poucos a gente vai descobrindo as ferramentas. É que eu achei que só você poderia, mas agora aprendi. Tem algumas versões dessa ferramenta, né, do Blackboard, que não permite mesmo. Mas a Ítalo, do ano passado para cá, ela aperfeiçoou, pegou um modelo mais moderno, né, da ferramenta, então o aluno tem mais autonomia também. Né? Você consegue ver um dedinho apontado para cima, no canto superior esquerdo? Tem um Sim, lápis. Então, sim. ó, eu vou clicar nesse dedinho, ó, ele funciona como ponteiro. Ó. Você consegue ver ó, a minha mãozinha, ó, como se fosse filosofia e ética. Ó, testes com comentários. É uma espécie de ponteiro. Tem Sim, umas coisas muito bom. legais para brincar, né? Tem umas coisas legais para brincar. Eu quero dar as boas-vindas à senhorita Ana Paula Santana Lima Tristão. Muito bom dia, senhorita Ana Paula. Você consegue nos ouvir? Bom dia, Ana. Que bom. Você consegue me ouvir? A mim, a Brúnia? Bom dia, Ana. Eu acho que a Ana está tomando um cafezinho ainda, hein, Brúnia? Com um bolo de fubá. Brúnia, você Também acha, quero o você acha bolo. que você acha que é bolo de fubá ou é torta de frango que a Ana está comendo agora? Olha, acertamos, hein? Você acha que é bolo de fubá ou é torta de frango, Brunia? Que a Ana tá. Olha só, bolo! O microfone tá mudo, Ana. Você clicou em cima dele, de repente ele tá travado, ele abre fechado, né? Dá uma clicada, querida, por gentileza. Você consegue falar? Consegue nos ouvir? Brunia, você consegue ouvir a Ana? Não, não consigo ouvir. Ah, tá. Então, acho que a Bom gente dia, já. professor. Agora Opa, sim. agora sim, bom dia, bom dia. Ô Ana, fala para nós, é Desculpa, bolo do que você está comendo aí? não era bolo, não. Eu queria dizer que o microfone eu não estava conseguindo ouvir, mas é porque eu estava com fone. Eu tirei o fone. Agora eu vou. Deu tudo certo. Tá joia, então, beleza. Então, vamos iniciar, meninas. Eu quero dividir a nossa conversa hoje em duas partes, né? A primeira eu vou dar devolutiva, né? Fazer os comentários do teste que vocês fizeram, mandaram para mim. Eu vou comentar o gabarito com vocês. Então, Ana, você consegue ver aqui o questionário na tela do seu computador? Os testes? Perfeito. A Bruna também falou que consegue, né? Esse gabarito, meninas, eu acho que está dando eco. Aí, se vocês puderem só desligar o microfone, que está repicando aqui, eu estou falando, está dando eco aqui. Obrigadão. Então, esses testes, meninas, vocês têm à disposição, eu já coloquei lá na plataforma, né, o gabarito, você está vendo aqui, ó, o número 1 tem a pergunta, né, que vocês fizeram, e já tem a resposta
em amarelo. E eu quero comentar até para vocês terem a devolutiva disso, né? Saber direitinho como que é, por que essa resposta é a certa, né? Esse que é o propósito. E depois eu entro com um assunto novo com vocês para a nossa conversa, tá bom? Tudo bem? Só me deem um ok aqui no bate-papo, que aí a gente já começa. Tudo bem. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Esse teste pedia, né, para você escolher uma das 5 alternativas, então eu vou ler a pergunta, o enunciado, já comento a resposta certa, né? A primeira é a seguinte, pessoal. A ética pode ser definida como? Eu disse para vocês que no comentário, né, da aula que não cabia à ética fazer julgamentos, dizer o que é certo, o que é errado, e a ética respondia, como responde, ou tenta responder, a uma pergunta: que vida vale a pena ser vivida? Né? Ela é definida assim como a arte de você agir bem para viver bem. Né? É ela que vai fazer esse questionamento: que vida vale a pena eu vivê-la? Né? Não é qualquer tipo de vida. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela. Não é qualquer tipo de contexto ou situação, né? Tanto que existe uma expressão, meninas, vocês já devem ter ouvido falar e até mesmo já devem ter utilizado essa expressão. Quando, diante de uma situação difícil ou problemática, uma fase difícil que a pessoa esteja passando, a gente faz logo esse comentário, né? Isso não é vida, né? Isso não é vida. Vocês já ouviram essa expressão? Pois então, ela está relacionada com a ética, que é a arte do bem agir para você viver bem, né, com qualidade de vida. Então, é a alternativa letra A, na número 1. Questão número 2, um ato moralmente válido. Né? Um ato que eu comentei com vocês é aquele que é composto dessas duas questões, da liberdade, para eu poder fazer a escolha, mas também da inteligência para eu poder pensar nessas escolhas, ponderar nessas escolhas. Aí sim, livremente eu faço essas escolhas. Mas a inteligência também, meninas, serve para eu aprender com os meus erros e com os meus acertos. O que é, por exemplo, o amadurecimento? Na sua vida, Ana Paula, na sua vida, Brúnia, na minha vida, Luiz Felipe, na vida de você que acompanha essa aula. O amadurecimento significa isso, você, ao longo da vida, fazer escolhas, ponderar sobre essas escolhas, escolher a alternativa A ou a alternativa B, e se der certo ou não, também a nossa inteligência nos ensina a aprender com os erros, mas também com os acertos. Né? As nossas perguntas devem ser sempre assim: o que eu fiz para ter dado certo ou para não ter dado certo? Geralmente nós perguntamos: o que eu fiz para ter dado errado? Mas poucas vezes a gente para, né, quando dá certo, e fala: puxa, o que eu fiz para ter dado certo? Então, a inteligência e a liberdade são os dois componentes necessários para que um ato seja moralmente válido. Meninas, em relação à questão número 1 e à questão número 2, ficou claro para vocês? Vocês querem que eu explique novamente? Tem alguma dúvida? Legal. Aninha, posso prosseguir, bem? Perfeito. Ana, se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho das letras da folha, eu comentei com a Bruna também. Se você olhar, Ana, para o lado esquerdo da sua tela, você vai ver uma lupa, né, em cima de uma folha de papel. Se você clicar nela, vai abrir a legenda, e aí você vê a lupa com sinal positivo e a lupa com sinal negativo. O mais vai ampliar o tamanho do documento, o menos vai diminuir. Tá? Faz a experiência que você vai achar legal. Vamos para a questão número 3. O que é um ato imoral à luz da ética? E a questão número 4, meninas. O que é um ato amoral à luz da ética? Eu coloquei até em letras na forma negrito para vocês não se confundirem, né, para chamar a atenção. O ato imoral, a resposta é a alternativa C.
é um ato que conscientemente afronta a moral estabelecida. Então, vamos supor, eu conheço a regra moral, a norma, eu conheço a lei, o que é determinado, e mesmo sabendo conscientemente, eu enfrento, eu faço uma afronta. Eu conheço a lei, eu conheço a regra, eu sei que não pode, por exemplo, fumar num local fechado, mesmo assim eu pego o meu cigarro e fumo. Esse ato foi imoral, foi contra a moral, moral que eu já sabia, que eu já conhecia, um ato imoral. E eu sei que o limite de velocidade naquela rua, naquela avenida, é de 60 quilômetros por hora. E eu passo sabendo do limite, de 60 quilômetros por hora, e passo a 100 quilômetros por hora. O meu ato, além de ter sido ilegal, que foi contra a lei, né, de limite máximo, ele foi também imoral, porque eu sabia que não podia, e mesmo assim eu fiz. Eu tinha consciência daquilo que eu fazia. Como a Ana colocou, eu tenho consciência plena do que eu faço. E mesmo assim eu faço. Então, olha que interessante, meninas, à luz da ética, né? O ser humano é livre até mesmo para fazer coisas erradas. Não é? Até mesmo. Não há nenhuma força que impeça o ser humano de cometer atos ilegais, imorais. Como também não há nenhuma força que possa me impedir de fazer bons atos morais. Né? A questão número 4 já é uma outra forma de questionar o que é um ato amoral. E a resposta é aquele ato que inconscientemente, né, sem ter a intenção, afronta a moral estabelecida. E na época, na aula, eu dei alguns exemplos. Por ilustração, uma pessoa que sofre algum problema psiquiátrico de personalidade e não tem consciência do que faz. Né? Aí é um problema, uma pessoa com problemas psiquiátricos. Ela não tem mais a noção, ela perdeu essa noção, essa consciência. Uma pessoa que esteja sob o efeito de narcótico, de droga, de bebida, e uma pessoa bêbada, assim, Ana, que vai e comete um desatino, até mesmo atropelar e matar uma pessoa, ela não tinha a intenção, mas se perdeu em função da bebida e cometeu essa atrocidade, é um ato amoral. Você e eu visitarmos, por exemplo, um país no Oriente Médio, e de repente somos apresentados às pessoas, aos habitantes daquele país, e estendemos a mão para uma outra pessoa de um sexo diferente. Eu estendo a mão para uma mulher muçulmana, que é uma afronta, que é um desrespeito, e vocês levam um susto também, porque é tão comum aqui no Brasil a gente se abraçar, se tocar, né? E lá um homem estranho não pode tocar uma mulher estranha, mesmo que seja para cumprimentar. Mas nesse caso, nós três não tínhamos o conhecimento das leis e dos padrões morais do Afeganistão, por exemplo, que segue o islamismo. Então, o nosso ato não foi conscientemente contrário ou desrespeitoso. Né? Foi um ato amoral. Então, percebam, meninas, deixa eu só arrumar aqui a cadeira, que ela baixou. Agora sim. O ato amoral e do ato imoral está na relação de termos consciência ou não termos consciência daquilo que a gente fez, né, ou faz. Tudo bem as questões 3 e 4? Alguma dúvida, algum comentário? Vocês acertaram essas duas? Legal. Tudo bem, então. Vamos prosseguir. Questão número 5 e questão número 6. Também estava lá na apostila, também nas aulas, né, que eu disponibilizei para vocês. A número 5, eu quero saber quais são os componentes que fazem parte da nossa dimensão psíquica. Na aula, nós explicamos que há 3 dimensões do ser humano, da natureza humana, o triângulo, né, que aparece também na apostila, corpo, mente e alma. O corpo é o meu soma, que é uma palavra grega, a minha alma é o ânima e a minha psique é a mente. Então,
na número 5, do que a minha mente é formada. E ela é formada de 3 coisas. Né? O dia inteiro, a vida inteira, o meu psiquismo será feito pelos meus pensamentos, a maneira como eu interpreto racionalmente a realidade, os meus sentimentos, a maneira como eu me posiciono afetivamente diante da realidade. E a maneira como eu julgo, eu avalio a realidade são os meus valores morais. Então, a alternativa é a B. Tá? Número 6. O termo indivíduo, que vem lá do latim individuum, caracteriza a natureza humana, é composto pelas seguintes dimensões. Soma, corpo e psique? Não, porque corpo, aqui, ó, e soma é a mesma coisa. Estaria incompleto, né? Vamos para a outra página. Eu tenho aqui o corpo, soma, corpo material. Depois eu tenho a psique, ou a psique, que representa a minha mente. E a minha terceira dimensão, que é a minha alma, é o ânima. Então, com a resposta certa, alternativa número 6, alternativa D, corpo, mente e alma. Ou soma, psique e ânima. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida, Ana? Tudo bem? Ó, legal, legal. Na número 7, eu volto a fazer perguntas sobre ética e moral. E eu pergunto, né, qual afirmação abaixo está correta? E a correta é a A. Eu comentei, né, em questão anterior que não cabia à ética julgar o que é certo, o que é errado, dizer o que é certo, o que é errado. A ética vai se dedicar a pensar que vida vale a pena ser vivida. E quem vai me dar a resposta à pergunta da ética é a sua prima, né, a moral. A moral é prima em primeiro grau da ética. A ética pergunta, a moral responde. É a moral, 7, alternativa A, que vai estabelecer se os nossos atos estão corretos ou não. Então vamos, por exemplo, supor que a pessoa siga uma moral cristã, né? Uma pessoa evangélica ou católica. Então, ela vai seguir a moral do cristianismo. Uma pessoa que siga o budismo, ela vai seguir a moral daquela doutrina. Uma pessoa que frequenta o islamismo muçulmano vai seguir a moral muçulmana. Né? E essa moral que vai me dizer o que é certo ou o que é errado. O que eu posso e o que eu não posso. O que é pecado e o que é graça. Né? A número 8, eu faço uma pergunta tentando relacionar filosofia com o serviço social. E eu pergunto na número 8 a respeito do corpo, a dimensão somática, né? Possui a sua relevância, possui a sua importância, uma vez que ela atende o quê? As necessidades espirituais? Não. Emocionais? Também não. Sociais? Também não. Mentais? Também não. Quais necessidades? Físicas, corporais. Não adianta eu atender uma pessoa, falar dos seus direitos, da sua cidadania, se naquele momento ela passa fome, ela está com sede, ela está com dor. Eu preciso atender, no primeiro momento, a essa dimensão, o quê? Somática, corporal. Tá? Tudo bem? Número 7 e 8. Querem algum comentário? Ok. Passando então para as duas últimas, meninas. Aqui vocês tiveram sorte, porque eu cancelei a número 9 porque ela tinha duplicidade. Então, mesmo quem escolheu a alternativa A, D ou E, eu considerei certo, anulei, porque houve um erro aí na elaboração das respostas. Vamos ver. A dimensão psíquica possui sua relevância à luz da filosofia em serviço social, uma vez que ela atende às. Né? Tanto a B quanto a C significam a mesma coisa, né? B ou C.
necessidades emocionais, afetivas, que também são necessidades mentais, que também são psíquicas. Então, se a sua colega ou se você escolheu qualquer uma delas, A, B, C, D ou E, por erro da minha parte, então eu considero certa para todos, para todas, né, essa número 9. Mas a resposta certa é, Ana, por isso que eu quis cancelar, para não gerar confusão para vocês. Então, eu dei certo para todo mundo, mas a resposta certa pode ser tanto a B, necessidades das emoções, ou mentais, afetivas ou psíquicas. Lembrando que a dimensão psíquica são meus pensamentos, meus sentimentos e os meus valores. Né? Então, você acertou, Bruna e Ana, não sei qual você escolheu, mas como eu anulei, eu considero certo para todo mundo. Tá? Mas as certas são a C e a B. Tá certo. Então, vocês já tinham acertado, olha aí. Se alguém errou da classe, vocês podem falar que eu considerei, sim, para a confusão. E a última, a dimensão da alma anímica, possui a sua relevância da filosofia em serviço social, olha, ânima, aqui, ó, uma vez que ela atende o quê? As necessidades espirituais e religiosas. E aqui, vocês me permitem fazer um pequeno comentário? Porque eu sei que está sendo gravado e que as colegas vão ouvir. Eu quero fazer um comentário aqui. Quando a gente fala em dimensão anímica, né, a alma espiritual, é claro que não cabe para a assistente social ou para o assistente social falar sobre religião, dizer qual religião a pessoa deve seguir, né? Não é papel do assistente social falar sobre isso, né? Mas é importante que você, como assistente social, entenda que as pessoas têm essa dimensão anímica no sentido de querer entender que elas tenham uma espiritualidade. Né? Não é nenhuma questão de entrar em religião, mas todo ser humano, a natureza humana é dotada de uma espiritualidade que é, meninas e rapazes, uma busca por respostas que estão além do aqui e do agora. Né? Em filosofia a gente chama isso de transcendência. Todos nós temos um lado nosso que busca a transcendência, né? Que busca respostas mais profundas, mais eternas. Algumas pessoas buscam essas respostas na religião, né? Exatamente, Ana Paula, é uma necessidade da alma, né? E aí o ser humano é livre para buscar respostas onde ele se sente à vontade. E outras pessoas preferem buscar essas respostas em outros caminhos, que não a igreja. Né? Participam de alguma ONG, fazem um trabalho assistencial voluntário, mas sem essa religiosidade. Então, essa questão é importante para a sua formação como bacharel em serviço social. É claro, não é para você catequizar ninguém, doutrinar ninguém, não, mas é para você entender que o ser humano também busca essas respostas. E, de repente, você, ao atender, ao acompanhar um caso de uma pessoa, vamos, sei lá, que é fortemente voltada para os ensinamentos da sua igreja, né, por até questão de respeito, de tratamento, de como lidar com essa pessoa de uma forma. Né? Se, por outro lado, a pessoa, um homem, uma pessoa que você atende é um ateu, né? Mas isso não significa que seja uma pessoa de mau caráter. Né? Ele faz o trabalho, ele é ateu, não acredita em Deus, em vida depois da morte, mas ele faz o trabalho junto a uma ONG, ele tem valores de respeito ao ser humano. De onde vem tudo isso? Dessa dimensão anímica. Tá bom? Ficou claro? É que eu não gostaria que essa abordagem anímica, a pessoa falasse, isso é coisa para padre e para pastor. Não, o padre e o pastor vão cumprir um outro papel. Você, como assistencial, precisa saber e entender que as pessoas têm essas necessidades e cada uma busca livremente as suas respostas. Tá bom? Ficou claro a explicação, meninas? Legal, Bruninha, brigadão.
Tudo bem, Ana? Ficou claro para você? Isso, exatamente. É o respeito aos princípios e valores de cada um. Podem ser princípios e valores religiosos, sei lá, a pessoa ou a família dela segue o kardecismo, ou o cristianismo, ou o budismo, ou a umbanda, ou o candomblé, cada um tem os seus costumes. Então, vocês, quando forem atender essas pessoas, fazer a anamnese, a entrevista, são dados importantes que vocês precisam ter até para o relatório, para fazer um trabalho em equipe. É por aí mesmo, tá certo? Eu quero, se não houver mais dúvidas, se vocês me liberarem, eu quero já. Esse material já está na sua plataforma, tá? Lá no material de apoio. Eu vou tirar agora da sua visão para que a gente possa continuar. E aí eu vou escrever aqui na lousa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a lousa aqui. Só um minutinho, meninas. Compartilhar o quadro branco. Só um minutinho. Perfeito. Tema da aula de hoje. Quer dizer, a aula já começou, né? A segunda parte. Conceito de felicidade em Aristóteles. E o papel da filosofia no conhecimento do bem. Vocês conseguem ver, meninas? A lousa? Ah, que bom. Oba! Perfeito. Bom, a partir da aula de hoje, eu vou começar, é claro, vamos continuar a falar sobre filosofia, mas eu quero já dar para vocês, eu vou disponibilizar textos também para vocês, eu vou dar mais podcasts para vocês, tentando dar um posicionamento, né, histórico da filosofia. Né? Por exemplo, eu disse a vocês sobre a questão dos pensamentos, dos sentimentos, e aí você fala, mas tudo bem, Luiz, de onde você tirou essas ideias, né, da filosofia, quem disse isso? Então, a partir de agora, eu começo a dar alguns posicionamentos mais históricos. Né? Eu vou falar, olha, gente, tem uma obra do filósofo Aristóteles que fala sobre a ética, e aí vocês conseguem ter aí um foco melhor sobre a filosofia numa perspectiva histórica. Quem disse o quê, qual o significado do que eles dizem. Então, eu vou começar a colocar material, né, textos sobre essas aulas, né, vou avisar vocês, e além dos textos, além dessas aulas gravadas, alguns podcasts também nesse sentido. E aí, Ana, Bruna, eu posso fazer uma perguntinha para vocês, até para eu poder me organizar melhor? Sim. É o seguinte, meninas, eu mandei aquele podcast para vocês, e como é que foi a experiência de vocês ouvirem o podcast? Foi interessante? É mais fácil do que assistir a aula? Para vocês, como usuárias da tecnologia, como é que foi essa experiência de ouvir o podcast, a parte do áudio, né? Mandando pelo grupo. Ajudou mais ou complicou? Como é que foi para você? Para mim foi mais fácil, porque tem como você ficar ouvindo e fazendo várias coisas e aí não precisa ficar parado olhando. Entendi, entendi. E o som estava bom, querida? Para você estava legal o som? Sim, tava tudo perfeito. E ficou bem mais claro. Musiquinha? Ficou mais. Isso que eu queria. Isso que eu queria. A musiquinha estava legal, Bruna? A música, eu acho que é um método da gente se concentrar no que você está falando, né? Foi essa combinação. Que bom, que bom. Fico feliz. Então, mais um motivo para eu continuar fazendo mais podcasts, inclusive da aula de hoje também. E, Ana, como é que foi para você? Você teve a oportunidade de ouvir o podcast, né, o áudio?
Então, para mim ficou melhor quando quando eu vou trabalhar, quando eu retorno para casa, eu fico no ônibus, né? Ouvindo, né? Aí tenho mais tempo para poder ouvir. Ah, que bom. Então você aprova também? Sim, Então, eu já estou com 100% da sala concordando e espero que você que assiste a essa aula também tenha aproveitado e nos dá um incentivo de continuar. 100% da turma aprovou. Ninguém que discordou se manifestou, então eu fico muito feliz e é motivo da gente continuar produzindo. Eu vou produzir mais podcasts, então, para vocês, inclusive da aula de hoje, tá bom? Além, é claro, da aula gravada. Bom, eu quero pelo menos dar início a essa segunda parte da nossa conversa, falando um pouquinho sobre o conceito de felicidade em Aristóteles e o papel da filosofia no conhecimento do bem. E, de imediato, quando nós falamos em filosofia, né, ela vai surgir, a filosofia em Atenas, né, na Grécia, por volta do século V antes de Cristo. Vocês conseguem ver o texto que eu estou digitando, meninas? Não, só quando você envia. Ah, tá. Então, vai surge, eu vou enviar aqui, tá? Em Atenas, na Grécia, por volta do século V, conhecida como período clássico, foi composta por... Acho que agora vocês conseguem ver. Agora sim, né? É que eu tenho que terminar de digitar e dar o Enter, aí vai para vocês, não é em tempo real, não. Então, há 3 grandes filósofos. Vamos colocar aqui, cada um numa cor. Sócrates, século V a.C. Vamos pegar o verde. Platão, século IV a.C. E vamos pegar aqui um vermelhinho aqui, e Aristóteles, século III a.C. Para nós, meninas, conseguiram ver os 3? Sócrates, Platão e Aristóteles? Para nós, na filosofia, os 3 são importantes, né? O Sócrates vai ser o criador, né, do que nós chamamos método, vou colocar aqui, método socrático, que é um método que vai influenciar muito, muito, muito a forma como vocês fazem a anamnese dentro do serviço social, né? Anamnese como o levantamento de dados do histórico de vida da pessoa, dos antecedentes. Essa entrevista que vocês fazem na profissão de vocês, né, ou farão na profissão de vocês, é muito influenciada pelo método socrático, que eu vou gravar um podcast sobre isso. Tem relações com o serviço social? Sim. Platão vai nos dar aí a compreensão, né, principalmente de 2 questões. A ideia do amor platônico, né, a ideia, vamos dizer assim, do bem, conseguem ver em verde? E vai influenciar muito a maneira como nós nos relacionamos, né, nos pautamos, vamos dizer assim. Ana e Bruna, só me tira uma dúvida. Eu cheguei a explicar para vocês sobre a questão da vida afetiva, sobre o amor, os tipos de amor, ou não?
Não ainda, né? Eu acho que eu só comentei. Então, eu já, para semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou preparar o podcast também. Platão vai nos trazer a ideia de um mundo ideal, de um mundo composto por pessoas que têm um projeto de vida, uma ideia, um ideal de vida. Né? Eu vou falar também semana que vem, imperdível, meninas, sobre a questão do amor platônico, né? Da paixão, a ideia do bem, da busca que todos nós fazemos em torno do bem. E vamos ter também a questão da ética em Aristóteles, que vai nos falar, né, que vai tratar da temática da ética. Algumas coisas nós já falamos, e principalmente o conceito de felicidade, que também é uma palavra, que também é uma expressão muito querida dentro da área do serviço social. Então, é por essa razão que o tema que hoje eu começo e vamos continuar na semana que vem é o conceito de felicidade em Aristóteles, né, e o papel da filosofia do conhecimento do bem. Por uma questão de cronologia, né, eu quero iniciar, né, falando sobre a figura de Sócrates, depois Platão e Aristóteles. Vocês percebem que Sócrates 5, 4 e 3, não deveria ser o contrário, século 3, 4 e 5? Por que está ao inverso aqui, ó? Século V a.C., deixa eu apontar para vocês aqui, ó. Depois a gente pula para o século IV a.C., depois que nós vamos o século III. O certo não seria 3, 4 e 5 na história? Por que será que está assim? Vocês querem arriscar? Pelo seguinte, meninas, porque vocês conseguiram ver aqui antes do nascimento de Jesus Cristo e depois do nascimento? Dá para ver? Então, Brúnia e Ana, no Ocidente, né, filosoficamente, o que ocorre? Nós temos a figura de Jesus Cristo, a figura histórica. Então, a história da humanidade é dividida. Ano zero foi o ano que Jesus nasceu. Depois do nascimento de Jesus Cristo, a gente conta a história da seguinte forma: século I, que vale 100 anos, né? Depois século II, mais 100 anos, século III, século IV, século V. O século que você e eu nascemos é o século XX, e depois século XXI, e assim vai sucessivamente. Antes do nascimento de Jesus Cristo, os outros povos, os outros países, as outras culturas, né, são contadas ao inverso. Né? Eu tenho aqui, ó, a figura de Jesus Cristo, deixa eu colocar aqui, JC, né? Nascimento de Jesus Cristo. Então, aqui nesse nascimento, né, tudo que veio antes dele, a gente conta aqui. Por exemplo, século I, deixa eu escrever aqui, na linha do tempo, né? Século I, depois, perdão, século I, eita, século I, depois, século II antes de Cristo, século III antes de Cristo, século IV antes de Cristo, século V antes de Cristo, e assim vai. Então, conta-se para trás. Então, 500 anos antes de Cristo, aqui, ó,
Jesus Cristo está aqui. Século V antes de Cristo, quantos anos valem um século, meninas? Um século vale quantos anos? 100 anos. Né? Por exemplo, o século XX vai de 1900 mais 100 anos até o ano 2000. Então, aqui ó, eu tenho 100 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Aqui eu tenho 200 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Eu tenho aqui 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Aqui é o século de o quê? Aristóteles. Ele vai nascer 300 anos antes de Jesus Cristo. É como no Antigo Testamento. Né? Você tem um século, 2 séculos, 3 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Né? A história dos juízes, a história dos reis, Salomão, rei Davi. Né? Exato, Brunia. É como os números negativos e positivos, é exatamente isso. O século IV é o século, digamos, de Platão, por isso que ele nasce antes de Aristóteles. Platão vai ser o professor de Aristóteles, e o século V é o século de Sócrates, né? Que foi mestre de Platão. Então ele vai nascer 100 anos antes, né? Ou na transição para Platão. Então, o que eu quero na semana que vem com vocês é falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, o conceito disso. Vou deixar o material de texto para vocês lerem também, né? E o podcast de apoio para vocês. Podemos combinar dessa forma já para a semana que vem? Eu vou até fazer o seguinte: eu vou deixar antes um material para vocês de podcast, o texto, antes da aula, porque aí já fica mais fácil de vocês lerem, ouvirem o podcast e irem para a aula com mais conhecimento. Pode ser assim? Que bom, que bom. Ah, que legal. Ótimo. Tá certo, então, meninas. Eu já vou providenciar isso e no final de semana eu já coloco isso para vocês. Aí vocês avisem as meninas também que eu vou continuar com o podcast, que eu disponibilizei o gabarito e vou deixar texto de apoio para a turma. Eu mando também por e-mail e deixo aqui na plataforma. Tá ok? Tá bom, então. Que bom, que bom, que bom. Algum comentário, meninas? Alguma pergunta, dúvida que vocês queiram fazer? Alguma dificuldade? Vocês sabem que eu comi bola? Posso comentar para vocês uma bola que eu comi enorme? Vocês vão dar risada, mas pode rir sim, não tem problema. Está sendo até gravado. Eu quero pedir desculpas a 2 colegas da turma de vocês, a 2 rapazes na turma, né? E eu sempre chamando meninas, minhas queridas, né? Tudo bem, mas eu devia falar meninas e meninos, queridas e queridos. E aí eu não sei se foi a representante que me deu um toque, não sei se foi você, Brúnia, ou a Ana. Alguém me falou, olha, professor, mas tem 2 rapazes no grupo, eu não sabia, né? Então eu deixo aqui formalmente meu pedido de desculpas. Você pode ver que lá no grupo eu falo agora queridas e queridos, eu não sabia. Porque a única vez que eu entrei em sala só estavam algumas de vocês, né? O pessoal pensava que nem ia ter aula, tudo. E aí eu segui. E depois eu dou risada das gafes que eu cometi. Mas fica aí o registro, está sendo gravada a aula. O meu pedido de desculpas, caso um dos rapazes estejam aí assistindo a essa aula. Tá bom? Eu vou salvar a aula e deixar à disposição também no YouTube e para vocês. Tá certo, meninas? Ana e Bruna, o que vocês vão fazer agora? Agora eu tô indo trabalhar. Ah, às 9 horas? Ah, entendi. Então dá tempo para dar uma descansada. Professor, só posso ficar até Oi, as Ana. 8h15. Só posso ficar até as 8h15 no máximo.
Opa, isso é bom. Você me deu uma boa ideia. Eu vou tomar um cafezinho também. Eu tenho aula daqui a pouco também. Obrigado, então, queridas. Não quero amolar mais vocês. Bom final de semana, boa aula com a professora Fernanda. Manda um beijão para ela. Um beijão para vocês, duas, para você que nos assiste. Um abraço carinhoso também. Muito obrigado por permitir eu entrar na sua casa, participar aí da sua vida e vamos em frente, tá bom? Um beijão. Já vou desconectar aqui. Eu que agradeço, Bruninha. Um abração para você, na família também. E eu não sei se vocês são mamães, mas feliz Dia das Mães antecipado. Há várias maneiras de ser mãe também. E se vocês têm mamães ainda vivas, né, com essa alegria, mandem um beijão para elas com muito carinho, com muito respeito, porque são vencedoras, né? Você estar na faculdade também é uma vitória. Obrigado, Aninha, pelo carinho, pela atenção. Eu gosto muito de estar com vocês também, tá bom? Tchau, beijão. Obrigado, Bruna. Manda um beijão para a mamãe. Qual o nome da mamãe? Dona Maria, fala que o professor mandou um beijão carinhoso e eu peço a benção para Dona Maria. Ana, qual o nome da mamãe? Dona Aldeci, manda um beijo carinhoso também. Olha, meu professor mandou um beijão e feliz Dia das Mães e pediu a bênção também. Ah? Até mais.